Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de eletromagnetismo. Aqui as unidades principais do SI, as principais unidades secundárias também, como já vimos em várias outras aulas anteriores. Nós vimos em aulas anteriores que uma corrente elétrica produz um campo magnético. Nós vimos também que um fluxo magnético variável no tempo produz uma tensão. E nós vimos que essa tensão é de forma que a corrente produzida se produz um campo magnético que se opõe à variação do campo que produziu essa corrente. Ou seja, se o fluxo magnético crescente, a corrente vai produzir um campo magnético oposto. Se o fluxo magnético é decrescente, a corrente induzida vai gerar um campo magnético no mesmo sentido do campo. Bem, agora vamos ver rapidamente uma forma relativamente simples de criar uma variação de fluxo com um campo magnético constante. Pense que é muito mais prático você ter um campo magnético constante e variar o fluxo fazendo um giro numa bobina, por exemplo. Mais fácil do que você tentar aproximar e distanciar um ímã da bobina. É muito mais complexo, dá muito mais trabalho. Mas de que forma isso funciona? Veja que o fluxo magnético ele é proporcional ao campo e ao ângulo entre o campo e o plano da bobina. Como nós podemos ver nessa fórmula, que ela é a versão completa da fórmula que nós utilizamos antes, onde o campo magnético é o fluxo dividido pela área. Neste caso, o fluxo é o campo magnético vezes a área da bobina vezes o seno entre o campo magnético e o plano da bobina. Perceba que o fluxo magnético é máximo quando a minha bobina está perpendicular ao campo magnético e o fluxo é nulo quando a minha bobina está paralela a este campo magnético. Por que isso é importante? Como nós já vimos, para produzir uma corrente a partir de um campo magnético, esse campo magnético precisa variar no tempo. Isso foi visto por Michael Faraday com um experimento em que ele só conseguiu produzir um campo magnético, uma corrente elétrica a partir de um campo magnético, quando ele variou o campo magnético. Neste experimento aqui, nesta foto que mostra o experimento dele, ele pegava e abria e fechava essa chave. Quando ele fechava a chave, surgia a corrente em um sentido. Aí ela voltava a zero. Quando ele abria a chave, a corrente ia no outro sentido e depois voltava a zero. Aí quando ele fechava a chave, o ciclo se iniciava. Ou seja, assim que ele percebeu que você produz uma corrente elétrica se o campo magnético for variável no tempo. E assim foi que se chegou à fórmula que nós temos aqui, aonde a tensão produzida ela é a variação do fluxo pela variação do tempo. Perceba que para a maioria dos sistemas, essa variação do tempo é em valores minúsculos. Por isso que o mais comum no curso superior é que se utilize a derivada do fluxo em relação à derivada do tempo, que nós não vamos estudar porque aqui é uma disciplina de ensino médio. Aqui nós temos um gráfico que mostra exatamente isso. Quando a chave é fechada, a corrente passa de zero até o valor máximo. Durante esse crescimento da corrente na bobina, o fluxo produzido por essa corrente vai crescer. Assim, a corrente produzida lá no secundário, aqui do lado direito, perceba que a corrente que nós estamos gerando a partir da bateria está aqui do lado esquerdo. Eu fecho a chave, essa corrente cresce. Eu abro a chave, essa corrente volta a zero. Aqui, essa corrente gerada pela chave, pela bateria ao fechar a chave, vai produzir esse fluxo. Esse fluxo crescente vai produzir essa corrente
que está embaixo nesta bobina aqui. Perceba que quando o fluxo cresce de 0 a um pouquinho, você tem a corrente máxima, porque você tem a maior variação de fluxo. À medida que o fluxo começa a crescer cada vez mais devagar, a corrente também vai caindo, até que o fluxo passe a ser constante e a corrente será nula. Quando a minha chave é aberta de volta, o fluxo magnético que era produzido pela corrente vai decrescer gradativamente. Quando o fluxo começa a decrescer, eu tenho um pico de corrente no sentido reverso, e essa corrente vai reduzindo à medida que o fluxo vai se aproximando de zero. Quando o fluxo volta a ser zero, a minha corrente passa a ser nula. Agora vamos fazer um rápido exercício. Nós temos uma bobina quadrada, 4 centímetros, 200 espiras. Nós testamos em uma região com campo magnético uniforme de 0,8 Tesla. No próximo slide nós vamos ter a figura. Essa bobina é extraída rapidamente desse campo magnético de 0,8 Tesla para uma região que não tem campo magnético e o movimento é perpendicular ao campo magnético. O tempo que leva para fazer isso é 0,2 segundos e a resistência da bobina é de 150 ohms. Pede-se a taxa de variação de fluxo magnético, a força eletromotriz induzida e a corrente, o sentido da corrente, a energia dissipada na bobina e a força média requerida para mover a bobina. Aqui nós temos a figura. Perceba que a força de extração, a bobina vai ser movida para o lado direito, conforme está aqui na imagem. E perceba que a bobina vai resistir magneticamente a esta movimentação, que é representado pelo Fm aqui. Vamos começar calculando a área da nossa bobina. Se ela é de 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2. A área do quadrado é lado ao quadrado, o que vai nos dar um valor de 16 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Lembre-se sempre de usar metro quadrado para evitar problemas em conversões de unidades. Para calcular o fluxo, nós temos o campo magnético, a área e o seno. Lembre-se que a bobina é perpendicular. Assim, nós vamos pegar o campo magnético, 0,8 Tesla, a área e o seno, que vai ser 1, o que nos dá 1,28 vezes 10 a menos 3 Weber. No instante 0,2, o fluxo vai ser zero. Assim, minha variação vai ser de 1,28 a 0. Então, a variação de fluxo é o final menos o inicial, o fluxo final 0, o inicial 1,28 vezes 10 a menos 3, o tempo final 0,2, o inicial 0. Perceba que isso aqui vai dar um valor negativo. Faz sentido, porque eu tenho campo magnético no início, não tenho no final, então o campo magnético reduziu, portanto a minha variação é negativa. Já temos a variação, que é a letra A. Agora vamos calcular a tensão induzida, jogando na fórmula que nós já conhecemos, menos o número de espiras, que é 200, a variação que nós acabamos de calcular. Perceba que o menos com o menos vai dar uma tensão positiva, o que faz sentido. Já que a variação de fluxo é negativa e a fórmula me diz que a tensão é inversa à variação de fluxo, como a variação foi negativa, a tensão é positiva. Para calcular a corrente elétrica, nós pegamos a tensão pela resistência. Corrente de 8,53 mA. Se utilizarmos a lei de Lenz, nós vamos ver que o sentido da corrente elétrica vai ser no sentido horário. Ok? Isso a gente faz utilizando a nossa regra, a regra da lei de Lenz. Nós temos a variação, a força magnética sobre os elétrons no fio, e nós usamos a regra que nós convencionamos, a regra da mão esquerda. Pela regra da mão esquerda, a gente vai utilizar, vai chegar ao sentido horário da corrente elétrica. Para calcular a energia dissipada, nós vamos utilizar uma fórmula de física.
energia, né, é potência vezes o tempo. Só que a potência que nós utilizamos é a potência elétrica, que é a tensão vezes corrente. VI vezes o tempo. Nós convertendo, né, nós temos a resistência vezes a corrente, que dá RI ao quadrado vezes o tempo. A resistência da bobina é 150, a corrente 8,53 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado vezes o tempo, que nos dá uma dissipação de energia de 2,18 joules. Para finalizar, nós vamos utilizar a regra de Fleming para avaliar a força no condutor que esta atividade exercerá sobre a bobina. Pela regra de Fleming, né, nós vamos utilizar a força sobre um fio, força, número de espiras, vezes o campo magnético, vezes a corrente, vezes o comprimento da bobina, vezes o seno, que no caso vai ser 90 graus. Porque minha bobina está sendo movida de forma perpendicular ao campo magnético. Então, 200 espiras, vezes 0,8, que é o campo magnético, vezes a corrente elétrica, vezes o lado da bobina, em metros, 0,04, o que nos dá uma força de 5,46 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Ou seja, a força necessária para mover a bobina é de 5,46 vezes 10 a menos 2 newtons. Porque a bobina vai naturalmente ter uma força magnética que nós podemos chamar de inércia. Assim nós finalizamos esta questão. Na próxima aula nós vamos continuar com o assunto.